Fala turma, aqui quem fala com vocês é o Manga, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Manga. E hoje eu quero trocar uma ideia com vocês a respeito do mercado da bola do Palmeiras. Se é que existe algum mercado da bola do Palmeiras, né? Mas bom, especulação a gente sabe que tem e tem de monte. Então sem mais delongas, bora pro vídeo, bora trocar ideia aqui. Vocês sabem que o Palmeiras tem mostrado interesse, pelo menos as notícias que saem é que o Palmeiras tem mostrado interesse no Cauli, meia do Bahia, que fez uma grande temporada. E que o Bahia, né, que agora é do Grupo City, já deixou muito claro, como vocês podem ver aqui, que só aceita liberar o jogador por 260 milhões. Uma coisa absurda, né? Porque a gente sabe que o Cauli não vale isso, a gente sabe que ninguém vai pagar isso no Cauli, mas o Bahia tá na dele. Tá lá colocando o valor que eles acham que querem, que acha que vale e tudo mais, mas isso passa uma mensagem. E qual é a mensagem? A mensagem é: nós não queremos vender. Se vocês quiserem comprar, vocês vão pagar caro para tirar ele daqui. Essa é a mensagem que o Bahia do Grupo City mostra quando coloca um valor desse surreal, irreal em cima do Cauli, que fez uma boa temporada, mas ainda é só o Cauli. Apesar de ter vários torcedores, né, do Palmeiras e do próprio Bahia que frequentam as lives lá do Não Importa o Que Digam, que falam que o Bahia, que o Cauli joga muita bola, que é um grande jogador e tudo mais, esse pessoal acompanha o Cauli mais de perto, por estar lá mais perto do jogador. Mas mesmo assim, ainda é só o Cauli que fez uma temporada boa no Bahia, com todo respeito, que brigava para fugir do rebaixamento. Muito diferente de jogar no Palmeiras, bicampeão da América, bicampeão brasileiro, que vai disputar uma Libertadores agora e que vai disputar o grande mundial, o super mundial de clubes de 2025, né? Existe uma grande diferença de peso, de camisa, existe uma grande diferença de objetivo e é muito diferente você jogar num clube ou no outro. Tá certo. Falei tudo isso do Cauli para chegar no Gustavo Scarpa, porque vocês devem estar sabendo que o Gustavo Scarpa tá lá no Nottingham, né? Tá emprestado no Olympiacos, mas é do Nottingham. Inclusive o Olympiacos é do mesmo dono do Nottingham, por isso ele foi emprestado para lá. Mas a verdade é que o Gustavo Scarpa joga pouquíssimo lá, não tem agradado, não tem conquistado a vaga de titularidade e não tem repetido o bom futebol que apresentou aqui no Palmeiras em 2022. E nisso, alguns clubes se interessaram pelo Gustavo Scarpa, é claro, é um bom jogador, é um grande jogador, fez um grande ano de 2022 aqui, tem uma bola parada que pra mim, hoje, é uma das melhores do Brasil e da América do Sul, e podemos falar até mesmo da Europa, né, embora ele não tenha sido aproveitado lá pra isso. E isso desperta interesse de alguns clubes aqui no Brasil, já que o Gustavo Scarpa tá meio escanteado lá, não joga tanto e tudo mais, e nesses clubes a gente tem o Internacional, o Atlético Mineiro e agora o Flamengo. Flamengo aí que é um dos grandes rivais do Palmeiras, sim, na busca pelos títulos aqui dentro do Brasil e na América do Sul, que já está se movimentando no mercado da bola, já trouxe o De La Cruz aí, falam de Léo Ortiz e agora está também atrás do Gustavo Scarpa. E justamente para que o Gustavo Scarpa fosse um suplente, porque o Flamengo entende que tem muitos jogadores que podem ser selecionáveis, que podem ser convocados pelas suas seleções, caso de Arrascaeta, De La Cruz, o próprio Pedro, Gerson, enfim, vários jogadores que podem ser convocados. E nisso, o Flamengo enxerga no Gustavo Scarpa uma grande contratação, porque poderia suprir a ausência desses jogadores caso fossem convocados. E nesse meio tempo aí, nesse imbróglio todo, o Nottingham Forest já disse e sinalizou, deu sinal verde para que os clubes negociassem com o Scarpa e disse até que aceita receber, como vocês podem ver aqui, ó, menos do que a multa. Ou seja, a multa do Gustavo Scarpa é de 6 milhões de euros, mas o Nottingham já disse que aceita receber menos da multa. Então, assim, claramente o Gustavo Scarpa não agradou o Nottingham, não atingiu as expectativas necessárias e eles lá já pensam em negociar num valor muito abaixo. E aí que entra a grande jogada. Porque assim, embora a gente saiba que, Gustavo Scarpa saiu do Palmeiras num grande momento, que ele viveu um grande momento, foi honroso com a camisa, porque ele já estava negociado, já tinha assinado um pré-contrato e jogou muita bola no segundo semestre, principalmente de 2022 pelo Palmeiras, sendo eleito o melhor meia do Brasileirão e um dos principais responsáveis pela conquista do título brasileiro de 2022. E isso faz com que a gente credencie o Gustavo Scarpa como uma boa peça, como uma boa adição, um bom retorno ao Palmeiras. Porque embora você possa não achar ele craque, e eu também não acho que o Gustavo Scarpa é craque, mas para os níveis de futebol do Brasil e América do Sul, o Gustavo Scarpa é sim um jogador acima da média e, como eu disse lá atrás, tem uma bola parada muito importante que garantiu muitos jogos para o Palmeiras e pode garantir de novo caso o Gustavo Scarpa retorne. Gustavo Scarpa é um jogador que já está habituado ao método de trabalho do Abel Ferreira, já está habituado ao Palmeiras, ao ambiente do Palmeiras, os jogadores já o conhecem, tem muitas amizades dentro do elenco e seria, assim, diante desse contexto todo, uma contratação interessante, principalmente
porque o Nottingham aceita negociar por menos da multa. E é aí que entra o grande pulo do gato, porque o Palmeiras está interessado no Cauli. Cauli esse que eu falei no começo do vídeo, que o Bahia já passou a mensagem de que não quer vender e se for vender, vai cobrar caro. E aí fica a grande questão. Você vai no Cauli, que fez uma temporada boa pelo Bahia, ou você vai tentar uma repatriação aí, repatriar o Gustavo Scarpa, que foi o grande jogador de 2022 pelo Campeonato Brasileiro do Palmeiras, né? Pelo título do Campeonato Brasileiro do Palmeiras. Essa é a questão. Porque assim, quando o Gustavo Scarpa estava para sair do Palmeiras, já tinha assinado um pré-contrato, pelo menos tinha um acerto verbal com o Nottingham, o Palmeiras ofereceu, segundo o próprio Scarpa num podcast, não só um, mas 2 ou 3 caminhões de dinheiro para que o Gustavo Scarpa permanecesse no Palmeiras na forma de uma renovação de contrato. O próprio Scarpa disse na época que foi muito difícil recusar, mas que o sonho dele era ir para a Europa, era jogar na Europa e vivenciar a cultura europeia e tudo mais, né? A gente sabe que o Scarpa é um cara muito diferenciado nesse ponto. Mas a questão é, naquele momento, o Palmeiras fez um esforço absurdo para o Scarpa permanecer. Um ano depois, o Palmeiras não está nem na jogada para conversar com o Scarpa, para repatriar o Scarpa. Pelo menos as notícias apontam que não. E para mim existe, claro, uma grande inconsistência nisso tudo. Porque se você está interessado no Cauli, por que não no Gustavo Scarpa, que se vocês perceberem, é praticamente o mesmo valor, já que o Cauli tem um valor de mercado estipulado em 4,5 milhões de euros, mas que o Bahia fez questão de frisar que só vai vender por muito mais caro, e o Scarpa tem uma multa de 6 milhões, mas que o Nottingham aceita negociar por menos do que isso, tá certo? E para fechar o vídeo, vou falar aqui um pouquinho só do Caio Jorge, que é outro nome aí que tem sido bastante vinculado ao Palmeiras, né? Mas aí eu tenho alguns dados para mostrar aqui para vocês a respeito do Caio Jorge. E como vocês podem ver aí, o Caio Jorge chegou em outubro de 2021 na Juventus, jogando 9 jogos e não marcando nenhum gol. E isso não agradou o treinador e ele foi cortado da lista da Champions do ano seguinte, né? Daquele ano, da lista de inscrição da Champions. E logo após isso, logo após esse corte, ele foi integrado à equipe sub-23 da Juventus, ou seja, não agradou nem um pouco, né? Aqui mesmo no Santos, ele tinha feito uma temporada mais ou menos, mas até que teve algum destaque dentro daquela equipe do Santos. Isso, em 2022, ele teve uma lesão no sub-23, como vocês podem ver aí, em fevereiro de 2022. Voltando apenas em agosto de 2023, num amistoso contra a Juventus B, no qual ele até teve um bom desempenho, mas vale lembrar que é um amistoso contra a Juventus B, ele acabou marcando 3 gols aí. E após isso, ele não agradou e não entrou nos jogos do início da temporada da Juventus e foi emprestado ao Frosinone, clube esse que disputa a primeira divisão italiana também, ou seja, entre aspas, rivaliza com a Juventus, mas a Juventus não viu nenhum problema em emprestar o Caio Jorge para o Frosinone, já que na visão deles e como os números apontam, as estatísticas apontam, o Caio Jorge não parece ser uma ameaça à Juventus a ponto de emprestar para um clube da mesma divisão do campeonato nacional da Itália. E aí, o Caio Jorge veio a marcar o seu primeiro gol agora, dia 16 de dezembro de 2023, um gol de pênalti. Ou seja, ele tá lá desde 2021, passou um ano machucado, não agradou, fez 9 jogos pela Juventus e nenhum gol, não agradou ao treinador, foi cortado da lista da Champions, depois foi integrado ao Sub-23 e depois disso foi emprestado ainda para uma equipe que disputa pela segunda metade da tabela da Série A italiana. Ou seja, é um jogador que a gente para pensar, pode não ser um jogador ruim, mas tem um retrospecto muito ruim. E quando a gente para pensar, a gente pensa, como que o scout do Palmeiras, de um clube que é bicampeão brasileiro, bicampeão da Libertadores, vai disputar uma Libertadores agora em 2024 como um dos principais clubes candidatos ao título, tem um Super Mundial de Clubes em 2025, como o scout chegou no nome do Caio Jorge, o que fez o Caio Jorge chamar a atenção do Palmeiras para que fosse um nome interessante. É bem verdade que as notícias sugerem que o Caio Jorge teria sido oferecido ao Palmeiras. E aí a gente pode começar a entender um pouco de como tem funcionado algumas das negociações com o Palmeiras. Porque, para vocês entenderem, o Caio Jorge é jogador do Bertolucci, da Bertolucci Sports, que a gente sabe que tem muitos jogadores aqui no Brasil e pelo mundo. E isso faz a gente pensar, será que o scout do Palmeiras aprovou o Caio Jorge, aprovaria o Caio Jorge, se é que existe a possibilidade dessa negociação, ou seria mais uma jogada de um empresário oferecendo um jogador que vive uma péssima fase, que é praticamente colocado de lado lá na Europa, na Itália, pelo seu clube, tentando encaixar esse jogador num grande clube aqui do Brasil, que é o Palmeiras, que vive excelente fase, para tentar de novo recuperar a carreira do jogador e alavancar o jogador. Sinceramente, eu não vou dizer que o Caio Jorge
é um jogador ruim. Mas esse retrospecto, isso tudo que eu mostrei aqui para vocês, é que vocês podem consultar por vocês mesmos aí na internet. Não dá mostras de que é a contratação que o Palmeiras precisa pro ataque. E eu vi muita gente comparando o Caio Jorge, que poderia ser o novo Gabigol. Ah, o Gabigol marcou um gol só lá na Europa e quando ele voltou, olha o que foi o Gabigol. É verdade, mas o Gabigol, antes mesmo, aqui no Santos, jogou muito mais bola do que o Caio Jorge. Se você não acredita, faça sua pesquisa na internet que você vai chegar a essa conclusão. Então, para mim, não tem comparação entre Gabigol e Caio Jorge. Caio Jorge não será o novo Gabigol. Claro, ele pode vir sim a recuperar a sua carreira, mas os números que estão aí, o retrospectivo do Caio Jorge, não mostra que é o atleta que a Sociedade Esportiva Palmeiras, um clube, como eu falei, bicampeão brasileiro, bicampeão da Libertadores, que tem o Mundial, tem a próxima Libertadores, precisa no seu ataque. E leva a gente a crer que muitas vezes, muitas das contratações são empresários tentando colocar seus jogadores em clubes de destaque para tentar recuperar a carreira desses jogadores. E a gente não pode concordar com isso, não pode aceitar isso. Embora eu vou deixar aqui uma última consideração, o modelo de negócio até que é interessante, porque dizem que seria por empréstimo. Então o Palmeiras pode sim pensar em empréstimo de jogadores, mas acho que o Caio Jorge, pelo que a gente pode ver aí, não anima muito. E aí, quero saber a sua opinião, deixa nos comentários aí o que você pensa a respeito de Gustavo Scarpa, Cauli, o que você pensa de Caio Jorge, é o nome que o Palmeiras precisa, pode ser o novo Gabigol, o que você acha? Se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa o like se você chegou até aqui e gostou do conteúdo e ativa o sininho para ficar por dentro das próximas. Um abraço e até a próxima.